Abra sua Bíblia em Lucas 6, a partir do verso 6. E aconteceu também no outro sábado, que entrou Jesus na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Numa outra tradução fala ressequida. Numa outra tradução fala deformada, aleijada. E os escribas e fariseus, observando-no, se curaria no sábado, para acharem com que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada, deformada, ressequida: levanta-te, fica em pé e vem para o meio. E levantou-se o homem e ficou em pé. Então Jesus disse: uma coisa hei de perguntar. É lícito fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E olhando todos em volta, disse ao homem: estende a mão. E assim o fez, e a mão foi restituída como a outra. Pai, muito obrigado, continua falando conosco. Libera essa palavra agora como cura sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A tão desejada cura, né, amados, que nós estamos falando desde da primeira ministração, você está percebendo que implica em decisões e processos que nós temos que passar. Não existe uma cura instantânea. Toda cura é um processo. E são várias ministrações que a gente passa, várias ministrações que a gente precisa viver para alcançar a cura desejada. E existem alguns princípios que a gente falou para vocês de cura, como por exemplo, tomar uma decisão de ser curado, ter amizades saudáveis. Mas eu acredito que existe um principal ponto no processo de cura que a maioria de nós não queremos nos submeter, que é a questão da exposição. Expor não é algo que nós homens lidamos com facilidade. Exposição não é algo que nem o ser humano em si gosta de se expor. A maioria de nós tem dificuldades com exposição. A maioria de nós, assim, não gosta de lidar com o nosso passado, não quer abrir a nossa história de dor, não quer abrir o coração para expor a raiva. Quando se fala de pecados, aí é mais difícil ainda. Mas é interessante, como eu disse para vocês, que assim como Adão se escondeu atrás da árvore, logo depois que ele pecou, nós temos uma cultura, nós temos uma postura, nós temos uma atitude, na maioria das vezes, de nos esconder e não expor a nossa dor. E a maioria dos problemas que nós enfrentamos na vida, a maioria dos pecados que nós carregamos na vida, eles continuam pelo simples fato de nós não entendermos que o primeiro ponto que nós temos que entender nesse processo de restauração é a questão da exposição e do enfrentamento. Nós sempre estamos escondendo atrás de alguma coisa. Nós sempre estamos tomando uma postura de não enfrentarmos. Nós vivemos hoje a cultura das máscaras, né? Nós nunca vivemos num tempo onde as pessoas estão se escondendo atrás de uma beleza que não existe, de uma idade que não existe. Você olha para uma pessoa, ela tem uma idade de 50 anos, mas parece que ela tem 15 anos de idade. É muito botox, é muita cirurgia. Nós vivemos a cultura do Viagra. Então o homem não quer assumir uma idade de 80 anos, ele quer ainda ser um garanhão, né? Então a gente vive um processo hoje que as pessoas estão sempre maquiando. Nós vivemos a época da internet, onde você pode ser do outro lado da linha online, o que você realmente não é. Nós vivemos a época da fotografia. Ninguém tira uma fotografia assim, ó. Ninguém faz um vídeo: ó, gente, eu estou mal hoje, viu? Estou aqui para registrar que eu estou hoje assim, estou odiando ter nascido, maldita hora que eu acordei hoje, tá bom? Não é assim? Todo mundo pode estar mal que...
sabe? É a cultura da imagem. Nós nunca fomos tão escravos de imagens. Nós nunca fomos tão adoecidos em querer passar para as pessoas aquilo que nós não somos. Como eu já disse, vivemos a cultura da fantasia. Abrir nossas vidas, nos expor, é perigoso, as pessoas não são mais confiáveis. A maioria de nós não abre a nossa vida porque a gente tem medo da nossa vida estar na boca de todo mundo. Sim ou não? Porque a gente decepciona. Muitas pessoas já se decepcionaram quando abriram sua vida para um líder e de repente a vida dele ficou na boca de todo mundo. Mas é interessante, amado, que por mais que as pessoas tenham errado conosco, por mais que a gente tenha medo da exposição, e isso aconteceu justamente com o Adão ali no Éden, nós temos que entender que um dos principais processos de cura na nossa vida é entender a exposição. E é interessante que esse texto fala justamente disso, né? O texto sagrado fala que Jesus ensinava numa sinagoga. E havia uma multidão como essa aqui. E é curioso que era uma multidão até de homens. Porque naquela época, com certeza, aquela parede de vidro ali seria uma tela tecida uma tela, né, de algodão, de linho, ou até mesmo de planta, né, folha de coqueiro, e teria uma tela ali com buracos bem largos, e do outro lado teria mulheres, porque a Torá só poderia ser aberta para homens, a exposição da Bíblia, das Escrituras, do texto sagrado, deveria ser para homens, e era uma multidão de homens como vocês aqui. Uma multidão de homens como vocês. E a Bíblia fala que no meio daquela multidão havia um homem. A Bíblia não fala o nome desse homem. A Bíblia não fala da história desse homem. A Bíblia só menciona uma coisa. O quê? Ele tinha uma mão deformada. Esse tempo atrás passou aqueles milagres de Jesus, né? E aí falou justamente desse homem da mão deformada. E é interessante, lá fala que esse homem da mão deformada, ele começou com uma mancha, uma manchinha. E essa manchinha começou a deformar a mão dele. Pelo filme, a impressão que se dá é que aquilo demorou muito tempo. E realmente, amados, se a gente for aplicar isso na vida, o diabo, ele não coloca um pecadão na sua vida. E a Bíblia fala do pecado como sendo uma deformidade no ser humano. O caráter adoecido, ele não é algo que começa assim, grande na sua vida. Um pecadão. Começa com uma coisa pequena. Até porque o fermento que Jesus fala não é muito fermento. É o quê? Só um pouquinho. Porque o fermento não precisa de quantidade, o fermento precisa de quê? Tempo, para ele levedar tudo. E muitas das vezes, amado, são pequenos pecados na nossa vida que nos fazem entrar num processo de adoecimento. E aquilo começa a deformar, aquilo começa a te adoecer. E o texto sagrado fala que havia ali no meio daquela multidão um homem. E a Bíblia fala que esse homem é identificado como tendo uma mão deformada. É só isso que a Bíblia fala. Jesus notou aquele homem. Agora, amado, eu imagino que aquele homem, porque é isso que acontece, pessoas deformadas não poderiam entrar numa sinagoga. Eles deveriam ficar lá fora. Se alguém tivesse uma perna deformada, se alguém tivesse uma mão deformada, uma doença, ele deveria ficar lá fora, porque o aleijado, o coxo deformado, não poderia entrar na reunião. Assim era a cultura judaica. Mas a Bíblia fala que esse homem entrou. Logo, a mão desse homem estava onde? Escondida. Porque naquela época tinha um grande roupão, né? Até hoje, né? E tinha uma grande manga, e aquele homem poderia muito bem esconder a sua mão dentro daquele roupão e entrar naquela reunião.
Agora presta atenção, amado. Jesus notou aquele homem no meio daquela multidão. E sinceramente aquele homem nunca imaginou que aquele dia daria início a um processo de cura na vida dele. E é interessante que Jesus nota esse homem e como eu já disse, com certeza esse homem estava escondendo a sua mão. E o texto sagrado diz que é curioso a forma como o texto diz, que diz o seguinte: mas ele bem conhecia, no verso 8, os pensamentos, e olhou para aquele homem da mão ressequida, da mão deformada, e falou: ei, você de camisa azul, azul piscina, fique em pé. Foi isso que Jesus fez. Fique em pé. Fique em pé. Amado, ele estava distraído. Talvez ele estava olhando no texto, ele estava olhando no texto. E se você colocar a mão no coração dele, deve estar 1000. Se você pegar na mão dele, a mão dele deve estar gelada. Porque na verdade ele nunca pensou que hoje ele seria a ilustração da minha mensagem. Esse homem não sabia disso. E o que ele está sentindo é justamente o que aquele homem sentiu. Na verdade nem tanto, porque aquele homem tinha algo para esconder. E esse homem nunca imaginou que Jesus iria colocá-lo em pé. Vou fazer uma pergunta. Tirando as pessoas que estão em volta dele, você estava prestando atenção nele? Você estava notando esse homem? Mas no exato momento que ele fica em pé, todo mundo começou a prestar atenção nele. Quando eu falo para ele, fique em pé, os olhos de todo mundo voltaram para ele. Foi isso que Jesus fez com esse homem. Pode sentar. Então, quando a gente olha para esse texto e percebe a forma como Jesus literalmente pede esse homem para ficar em pé, é curioso assim, que parece até uma crueldade de Jesus. Mas como é que Jesus faz isso com esse cara? Ele estava quietinho no canto dele e de repente o próprio Jesus fala, fique em pé. Sabe, irmãos, ficar em pé é a primeira postura que você precisa tomar diante do seu caráter deformado. Ficar em pé fala de sair da passividade. Ficar em pé significa você realmente tomar uma postura de se levantar e falar, eu não posso continuar assim. E como eu já disse, parece que Jesus quase se torna cruel com aquele homem. E infelizmente, amado, quando a gente tem uma área deformada na nossa vida, é justamente isso que a gente faz. A gente prefere se esconder. E é interessante mencionar aos irmãos que todas as vezes que você corre daquilo que precisa ser confrontado, o processo de atrofiamento piora ainda. Quanto mais uma área do seu corpo fica parada, mais o atrofiamento se instala. Volto a repetir, ficar em pé é uma decisão que você precisa tomar na vida e parar de fugir daquilo que precisa ser enfrentado. Mas infelizmente nós temos uma tendência de fugir demais, amado. A gente sempre quer fugir. Sempre. A gente não quer enfrentar um filho que está doente emocionalmente. A gente não quer enfrentar uma filha que dorme fora de casa e você sabe que ela está tendo uma vida errada. Você não quer enfrentar o fato que a sua esposa dia após dia está adoecendo e você vai se tornando passivo. Você não quer enfrentar a realidade que o seu relacionamento com Deus a cada dia está sendo atrofiado. Você não quer enfrentar a realidade que o seu casamento, que a sua vida espiritual, que o seu relacionamento com Deus está atrofiado. Sua vida é uma mentira. Eu nunca esqueci uma história que eu ouvi de uma mulher chamada Corrie ten Boom. Existia um filme que até um tempo atrás, na década de 90, ele era muito assistido pelos crentes, que chamava Refúgio Secreto. Quem viu esse filme?
Refúgio Secreto contava a história de uma mulher duas irmãs que foram jogadas num campo de concentração. Isso é uma história verídica. Eles eram dono de uma loja de joias, né, de conserto de relógios, e eles tinham um porão onde eles escondiam os judeus na Alemanha nazista. Então eles não eram judeus, eles eram, eu não sei se eles eram, eu só sei que eles não eram judeus, né, eu não lembro. Eles eram franceses, né? E eles escondiam os judeus no porão da casa deles, né? E aí na Alemanha nazista, os judeus eram jogados no campo de concentração, judeus eram jogados no campo de concentração, e a família Ten Boom escondiam essas pessoas lá nesse refúgio secreto. Por isso que o nome era Refúgio Secreto. Mas quando descobriram que haviam judeus escondidos, o pai e as duas irmãs foram jogados no campo de concentração. O pai morreu numa fornalha lá, naquela câmara de gás e naquela câmara onde colocava as pessoas para serem mortas e até queimadas vivas. A irmã da Corey morreu de pneumonia gravíssima e ela morre nos braços da Corey. Ela chora a morte da irmã e ela fala: Corey, sabe aquele refúgio que a gente tinha lá em casa para esconder os judeus? Corey, você precisa encontrar esse refúgio aqui no campo de concentração. Existe um lugar aqui nesse campo de concentração, onde você se esconde de todo esse monstro que é o nazismo. Ele falou: que lugar é esse? Ela falou: Cristo. Cristo é o nosso verdadeiro refúgio. Aí ela fala: não existe abismo mais profundo que Cristo não seja mais profundo. E a irmã da Corey morreu, terminou a guerra, a Corey saiu viva do campo de concentração, e ela feliz da vida, né, porque agora ela estava livre, e ela celebrando o fato que a guerra acabou, e o nazismo, e aquele povo foi tudo preso, e Hitler morreu, e ela celebrou o fato de que a guerra tinha acabado, mas ao mesmo tempo triste, porque a família dela tinha morrido. E no meio desse momento que ela estava vivendo, ela recebeu um chamado de Deus. Deus chamou a Corey em Ten Boom para ser uma missionária no planeta Terra. E Deus falou: Corey, você vai pregar o mundo todo do livramento que eu fiz na sua vida, de você ter saído do campo de concentração, e você vai pregar o meu evangelho. Ela: uau! Eu vou pregar o evangelho. E é interessante que naquela semana onde a Corey recebeu o chamado, alguém bateu na porta da Corey. Era um homem, era um jovem missionário. Sabe quem era? Loren Cunningham, o fundador de Jovens com a Missão. O Loren recebeu também uma palavra dizendo que a Corey ia ser uma missionária. E chegou lá na casa da Corey para confirmar isso. Ela ficou muito feliz. Uau, eu vou ser missionária. E o Loren levou até uma mala. Eu tive recentemente com o Loren. Ele pregava sentado, porque agora ele é um senhor de 80 anos, né? Bem velhinho. A Corey morreu tem 4, 5 anos. E o Loren já está aí, ele e a Darlene são vivos, os fundadores de Jocum são vivos até hoje. A Jocum tem mais de 50 anos de missão. E ela ficou feliz da vida, ele deu uma mala para ela de presente, e ela falou assim: uau, eu vou ser missionária. Aí o Loren falou assim: mas entenda, Corey, você vai ser missionária no mundo todo, mas o primeiro lugar que você vai voltar para pregar é na Alemanha. Ela falou: não, Deus, esse lugar não. Eu odeio aquele povo. Aquele povo matou meu pai, aquele povo matou minha mãe. Eu não quero voltar para a Alemanha. É ali. Corey, é no lugar da vergonha que eu quero começar o seu ministério. Volta para a Alemanha, Corey. Volta para a Alemanha. Não, não volto. Volta. Ela obedeceu a Deus. Pregou numa grande multidão. E o primeiro cara que vem à frente chorando para receber a Cristo foi o soldado que mais estuprou ela no campo de concentração. Ele estava escondido no meio da multidão. Quando ela viu aquele homem, ela falou: não, Deus, esse homem não.
Mas ela fala que o Espírito Santo tomou a vida dela, e ela de repente foi na direção dele. E quando ela foi na direção dele para colocar a mão na cabeça dele, ela conta que como se o dedo dela tivesse enfiado numa tomada, e o amor de Deus entrou nela, e ali começou o ministério dela. Sabe, meus irmãos, se você não estiver disposto a enfrentar os seus medos, as suas frustrações, a sua raiva, entenda, o processo de Deus não conclui na sua vida. É no momento que são nas áreas de maiores vergonhas, são nas áreas de mais adoecimento, é ali que Deus quer começar o processo. Só que a gente quer fugir da Alemanha. Só que a gente tem que enfrentar a Alemanha. O Brasil tem que enfrentar a Alemanha, não tem? E virou um trauma no Brasil isso, né? Um dia o Brasil vai ter que enfrentar a Alemanha. Imagina como é que o Brasil vai estar nesse dia, todo mundo na frente da televisão, vendo a Alemanha com o Brasil jogando. Mas é um enfrentamento. Todos nós, amado, temos um segredo na nossa vida que a gente não quer enfrentar. Todos nós temos áreas da nossa vida que a gente quer correr. Um casamento que se perdeu, aí você corre para outro casamento, e aí você perde aquele casamento, você corre para outro casamento, mas você não enfrenta que você é o problema, você é o imoral, você é o doente, você que é um infiel, e você não quer, e você acha que você tem que trocar de mulher. Não, amado, você tem que trocar de você. Não é de outra esposa que você precisa, não é de outra igreja que você precisa, é de outro coração que você precisa, é de outro caráter que você precisa. E Deus não quer trocar você de cidade. Põe isso na sua cabeça. Deus não quer trocar você de cidade. Deus não quer trocar você de igreja. Deus não quer trocar você de mulher. Deus quer trocar o seu coração. De você entender, como eu estou dizendo desde o início do seminário, o seu maior inimigo é você mesmo. É aquilo que a gente viu lá no filme do Rocky Balboa. Esse é o cara que você vai ter que lutar todo dia. Quando você entrar no ringue, o seu maior adversário não é o cara, é quem? É você. Quando ele falou aquilo para o filho do Apolo, cara, aquilo assim para mim foi assim, sabe aquelas coisas assim que parece que tinha que estar na Bíblia? O seu maior inimigo no ringue é você. Tem isso na Bíblia, né? Mas em outras palavras, né? E quando Jesus fala para esse homem ficar em pé, é justamente isso, amado. Enfrentar o que você está fugindo. Presta atenção. O que está deformado na sua vida? Sua vida financeira é uma mentira. Seus filhos te odeiam. Seu casamento. Seu relacionamento com Deus. Então eu queria pedir para você ficar em pé nessa área da sua vida e falar: Deus, me muda, Pai. Chega de segredo, chega de mentira, chega de ser o fortão. Ficar em pé, amado, é decidir não ficar da forma como nós estamos. Ficar em pé é enfrentar o que precisa ser enfrentado. E é interessante que quando eu olhei para aquele homem, eu disse para ele: fique em pé. O texto sagrado não fala só para ele ficar em pé. O texto sagrado vai mais além. Porque Jesus fala o seguinte aí no texto. Olha só que interessante o que Jesus diz. Mas ele bem conhecia... Fique em pé. Mas ele bem conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé e vem para o meio. Vem para o meio. Olha que forte isso, amado. Não basta ficar em pé. Não basta só assumir que você tem um casamento deformado. Não basta só assumir que a sua vida é uma mentira. Você tem que sair do anonimato. Onde Jesus estava pregando? No meio. Para onde Jesus chamou ele?
para perto dele. Você nunca vai ser curado se você não estiver nos lugares onde Jesus está. Você tem que sair do periférico. Agora você vai ter que ficar aqui até o final da mensagem. Tá? A Bíblia fala que Jesus chama esse homem para o meio. E é justamente isso. Nós temos que sair das áreas periféricas da vida. A gente quer ser superficial. Não, eu vou só no culto de homens. Não, eu só vou na reunião de domingo à noite. Amado, chega de ter essa vida superficial. Nós homens temos uma mania de sermos superficiais em tudo. Superficiais na amizade, superficiais na criação de filho, superficiais no relacionamento com a esposa, superficiais com os amigos. Não estou dizendo que é errado contar piada, não estou dizendo que é errado jogar bola, mas parece que é só isso que você sabe fazer com seus amigos. Você não sabe sentar com seus amigos e conversar, como é que está seu casamento, você está tendo dificuldade e tal, você não sabe chegar para as pessoas e falar, olha, eu preciso me abrir. Vir para o meio significa realmente isso, amado. Sair das áreas que a gente quer ficar nas beiradas. São os marginais da vida cristã. O que é um marginal, amado? É o que estão às margens da lei, às margens da sociedade, não consegue estar inserido num contexto social, não consegue estudar, não consegue viver em família, são as margens. E muitas vezes a gente fica às margens da vida espiritual. Não, quem se envolve é minha esposa. Não, é meu filho que busca a Deus. Amados, nossos problemas insistem em permanecer nas nossas vidas, porque a gente não quer tratar o problema de maneira profunda. Amado. Jeremias 6,14 fala, curam superficialmente a ferida. Curam superficialmente a ferida. E Jeremias foi usado por Deus para ensinar que quando se trata de cura, não pode ser superficial, tem que ser profunda, amado. Sempre nós somos tentados em resolver os nossos problemas da nossa maneira. Sempre somos tentados em achar que é do nosso jeito, não é do seu jeito, amado. Você precisa entender que é do jeito de Cristo. É do jeito que a Bíblia fala. Então, amado, Deus ele não vai ser superficial em tratar os nossos pecados. Ele não vai permitir que a gente se esconda nas sombras. É na luz que as coisas são tratadas. Olha só, ou você está ou seus pecados estão nas trevas ou estão na luz. Ou você está nas trevas ou você está na luz. Tudo que está na luz está na cruz. Tudo que está na luz está na cruz, amado. Nós temos que entender esse princípio, o princípio da transparência. Vir para o meio significa viver em transparência. Vir para o meio significa ser verdadeiro. Vir para o meio significa se deixar ser conhecido. Isso é fácil, amado? É muito difícil. E quem falou que era para ser fácil? A Bíblia fala apresentar. Você quer viver um culto agradável a Deus? Paulo fala. Você quer viver um culto agradável a Deus? Quer viver? Então entenda, culto a Deus é sacrifício vivo. O Davi fala, eu não vou oferecer nada para Deus que não me custe sacrifício. O sacrifício de ter que abrir a sua intimidade, o sacrifício de ter que abrir o seu casamento. Vai lá no meu grupo de pastores, vai lá. Lá no meu grupo de pastores que eu faço parte, na minha igreja local, eu sou, em última instância, eu sou o seminarista. Em última instância, eu sou o pregador no Brasil todo. Eu sou um pastor como qualquer outro pastor lá, que abre as minhas dificuldades, as minhas lutas. E é esse ambiente de sair do esconderijo, sair do escondido e vir para o meio. E não ficar escondendo atrás das coisas, escondendo atrás da profissão, escondendo atrás da sua força, que na verdade não existe.
É interessante que o texto não fala apenas que ele deveria vir para o meio, né? O texto sagrado diz: mas Jesus sabia o que estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te, verso 8, vem para o meio. E ele foi. E disse Jesus: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? A vida ou a morte? Então, olhou para todos os que estavam em volta e disse ao homem: levanta a tua mão. Mais exposição. Amado, esse homem queria levantar essa mão? Essa mão estava onde? Escondida. E Jesus fala o seguinte: a última coisa, olha o processo: levantar, vir para o meio. E ele olhou, perguntou e disse: estenda a sua mão. Amado, esse homem na hora, eu acho que ele quase desmaiou. Jesus falou: estenda a sua mão. Estenda a sua mão. Amado, você imagina o que foi para esses homens olharem para esse homem e ver que ele tinha uma mão deformada? Esse homem pediu para fazer isso? Mas Deus, Cristo Jesus, desejou que isso acontecesse. Não basta só levantar. Não basta só vir para o meio para ser transformado. Tem que mostrar a área deformada. Jesus faz uma coisa que aquele homem nunca imaginou que alguém poderia fazer com ele: estender a mão dele. Olha aqui para mim. Imagine Deus ter que pedir para você levantar agora aí e falar do que está deformado na sua vida. Às vezes as suas finanças, que é uma mentira, amado. Às vezes é a sua vida espiritual, sua pureza. Às vezes é um abuso que você fez. Uma menina novinha de 12, 13 anos que um dia você abusou sexualmente. Às vezes é um sentimento homo que você tem e não consegue se abrir. Você fala que é um machão, mas você sabe que existem sentimentos errados dentro de você. Às vezes é uma esposa que te odeia. Às vezes é uma impotência sexual. Às vezes é uma doença no seu caráter. Você gosta de roubar, passar a perna nas pessoas. E muitas vezes você não quer deixar em evidência o que está escondido. O que Deus está pedindo para você esconder expor na sua vida? O que nesses dias aqui Deus mostrou no seu caráter que precisa ser exposto? Diga comigo: não há possibilidade de cura sem exposição. Amém, querido? Não há, amado. Agora presta atenção. Todas as vezes que a gente fica passivo, todas as vezes que nós nos tornamos periféricos, todas as vezes que nós nos escondemos, todas as vezes que a gente não quer se envolver, todas as vezes que a gente não quer se abrir, os nossos sonhos começam a secar. O nosso casamento começa a secar. A nossa vida espiritual começa a secar. E às vezes o processo vai ser muito mais difícil porque você não está buscando cura. Você não está expondo a sua vida. Agora, amado, presta atenção. Tudo isso vai demandar muita humilhação na sua vida. Amém, amado? Diga comigo: o terreno dos milagres é a exposição. O terreno do milagre é a humilhação. Eu queria convidar você a se inscrever na escola do quebrantamento. Eu gostaria de convidar você a se inscrever na escola da humilhação, aonde você vai colocar o seu coração diante de Deus e falar: Deus, me transforma. Deus pode transformar hoje? Pode. Deus pode te transformar amanhã? Pode. Deus pode demorar para agir numa transformação imediata na sua vida? Pode. Mas uma coisa eu sei: só Ele pode te transformar.
Eu acho interessante Jeremias, quando Deus fala: Jeremias, eu vou mostrar para você como é que eu ajo na vida das pessoas. E onde Deus leva Jeremias para mostrar como é que ele age? Na casa do oleiro. E o texto fala que o oleiro estava com barro na mão, fazendo um vaso, e aquele barro rodando, e aí de repente na mão do oleiro o vaso fez o quê? Se desfez, deformou. E aí o vaso foi amassado de novo, e Deus fez outro vaso. Olha aqui para mim, para mostrar para mim e para você como é que Deus age. Muitas vezes a gente está nas mãos de Deus, mas mesmo nas mãos de Deus, a gente quebra. Deixa eu te falar uma coisa, amado. Mesmo que sua vida esteja deformada, você está nas mãos dele agora. E ele vai refazer sua vida quantas vezes for possível. Você consegue submeter esse processo e falar: Deus, eu estou em suas mãos. Me refaça quantas vezes for possível, Deus. Me refaça. Refaça meu casamento que está deformado, Deus. Refaça o meu caráter que está deformado. Refaça a minha vida financeira que está deformada. O salmista fala algo interessante no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim pecado oculto, e guia-me por caminhos corretos. Agora tudo isso vai demandar muita humilhação. Um dos textos mais fantásticos que eu acho para esse processo de humilhação é 2 Crônicas 7, que diz o seguinte: se o meu povo que chama pelo meu nome, qual é a primeira coisa que esse povo tem que fazer? Se humilhar. O terreno dos milagres é a humilhação. Quem não se humilha diante da poderosa mão de Deus nunca será exaltado, amado. Você precisa entender que é humilhar, é buscar a face dele, é se afastar desses maus caminhos. E é nesse ambiente que Deus ouve dos céus, é nesse ambiente que ele perdoa os seus pecados e restaura a sua vida, cura a sua terra. O que é a sua terra, amado? Sua terra é seu casamento, seus filhos. Você quer o melhor para o seu casamento? Você quer o melhor para o seu filho? Então comece curando o seu coração. Amém? O que está deformado na sua vida? O que realmente está deformado na sua vida? O que precisa ser restaurado na sua vida? Qual processo de humilhação Deus precisa produzir em você? O que realmente Deus precisa produzir no seu coração, para que você viva realmente, integralmente todo o processo de cura? É a mentira, é uma vida sexual destruída, é uma vida financeira, é o seu relacionamento que na verdade é o pontapé inicial com tudo, que é o seu relacionamento com Deus. O que está deformado na sua vida? Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça agora. Diga para Ele: Senhor, transforma meu coração, Senhor. Minha vida é uma mentira. Tem áreas da minha vida deformadas. Tem áreas da minha vida que realmente, Deus, eu sou uma mentira, Senhor. Transforma meu coração nessa manhã, Deus. Transforma meu caráter. Vem aqui à frente. Deus, transforma o meu caráter, transforma a minha vida, como aquele homem que chegou diante do Senhor e disse: Deus, transforma a minha área deformada. Aquele homem foi atrás de Cristo, porque ele sabia que havia áreas deformadas no caráter dele. Se você está numa vida de sequidão, se você percebe que sua alma está seca, seu casamento está seco, a sua vida espiritual está seca, faça desse momento agora o momento que você vai dizer: Senhor, me dá da água da vida.
Minha alma está seca, Senhor. Faça essa oração aí agora. Diga o quanto você precisa dele. O quanto a sua alma está doente. O quanto você precisa de cura. Senhor, eu pelos olhos da fé, profeticamente, eu quero colocar a mão na cabeça de cada um aqui nesse momento. E profetizar que um novo tempo começa na vida desses homens, ó Pai. Aqueles que têm casamentos destruídos, Pai, em nome de Jesus. Restaura os casamentos, Pai. Aqueles que têm filhos que odeiam eles pelos erros que eles fizeram na vida. Senhor, em nome de Jesus, restaura o relacionamento com os filhos, ó Pai. Que esse homem seja curado no caráter dele. Que esse coração que está sendo entregue ao Senhor Jesus nesse momento, que ele viva uma experiência como ele nunca viveu com o teu amor. Eu profetizo que o teu Espírito viverá nesse momento. Receba a Cristo na sua vida agora. Tenha uma vida como você nunca teve até hoje. Desfrute de um relacionamento com Cristo como você nunca desfrutou. Desfruto de um relacionamento com sua esposa e com seus filhos, com sua família, com seus amigos, com a sociedade, de uma forma como você nunca experimentou. E nunca mais seja o mesmo a partir de hoje. Pelos olhos da fé, eu coloco a mão agora na sua cabeça e eu profetizo uma transformação no seu caráter. Ser curado em nome de Jesus. Oh, ser curado dos seus pecados. Todos os seus pecados são perdoados. Recomece uma nova vida. Eu fui transformado pelo poder de Deus, pelo amor dele. E se Deus me transformou um homem impuro, infiel, imoral como eu fui, Ele vai fazer isso, Ele está fazendo isso na sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo no seu casamento. Eu vejo homens aqui, amado, se reconciliando com seus filhos. Eu vejo Deus dando oportunidade para alguns homens aqui, para vários homens aqui. Há tempo ainda, amado. Seu filho está vivo, sua filha está viva. E eu vejo um novo tempo começando na vida de muitos homens aqui.